A partir do versículo 1, queridos e amados irmãos, aqueles que não acharam, podem acompanhar conosco aqui no Data Show. Olha só, irmãos, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo, como hoje. Um domingo como hoje, no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem era o outro discípulo a quem Jesus amava, irmãos? João. Rapaz, os irmãos estão 10 na escola bíblica, viu? Glória a Deus. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém, irmãos? Meus queridos e amados irmãos, essa é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Porque, queridos e amados irmãos, não há um cristão verdadeiro se ele não crê na ressurreição de Jesus. Se ele não crê que Jesus morreu e ressuscitou, a fé dele é vã. Lá em Romanos, toda vez eu faço aqui o apelo às pessoas, eu uso muito Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque a nossa fé, irmãos, está associada a isso. Porque a nossa esperança de vida eterna está associada à ressurreição de Jesus. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, como é que nós vamos crer que nós também teremos a vida eterna, irmãos? Que nós também, irmãos, aqueles que estiveram mortos, vão ressuscitar para a vida eterna. Então a nossa fé está associada a isso. E o túmulo vazio, irmãos, é uma trombeta que está soando constantemente com essa mensagem. Você talvez já tenha escutado falar que a diferença entre a nossa fé de cristão, do cristianismo, para as demais religiões, os fundadores das outras religiões, é justamente essa, irmãos. Porque se você for na Arábia, você vai lá e vai encontrar o túmulo de Maomé, e ele vai estar lá ainda, né? Talvez pó. Se você for, irmãos, na Índia, você vai encontrar o túmulo do Buda, que está lá, porque ele foi sepultado e não ressuscitou, está lá. Se você for, querido e amado irmão, na China, você vai encontrar o túmulo de Confúcio, porque ele está lá. Se você for, irmãos, na França,
você vai encontrar o túmulo do fundador do Espiritismo, Allan Kardec. Ele está lá, o túmulo, e ele está lá. Se você for, irmãos, nos Estados Unidos da América, você vai encontrar o túmulo de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, porque ele está lá. Mas se você for em Jerusalém e visitar o túmulo de Jesus, você não vai encontrar, porque ele não está lá, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. E isso, irmãos, é que nos dá a certeza, uma fé nos nossos corações, irmãos, de nós compreendermos que o nosso Senhor e Salvador, Ele é um Senhor e Salvador vivo e não mais morto. Nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, era o amanhecer do primeiro dia da semana. O texto diz, irmãos, que ainda estava escuro, era madrugada. A gente lendo o texto em Mateus, a gente vê que Mateus diz que Maria Madalena e uma outra irmã foram. Quando a gente lê o texto em João, ele fala só de Maria Madalena. Quando a gente, irmãos, lê em Marcos, aí ele fala mais sobre o nome das irmãs que estavam com Maria Madalena. Dependendo da visão do evangelista, ele aumenta os detalhes ou diminui os detalhes, mas todos eles afirmam que Maria Madalena é quem organizou e levou as irmãs com as especiarias para cuidar do corpo de Jesus. Talvez, irmãos, essas irmãs nem tenham dormido direito, porque de madrugada elas já vão no sentido ao túmulo de Jesus. O que me deixa, irmãos, assim, meditando, é porque, irmãos, a gente sabe que no túmulo de Jesus, quando colocaram ele lá, foi rolada uma grande pedra. Essas irmãs sabiam disso. Agora vejam só, irmãos, mesmo sabendo que havia uma grande pedra no túmulo, mesmo sabendo, irmãos, que os guardas estavam lá, assim mesmo, elas se levantaram de madrugada e elas foram. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui, que quando a gente quer estar com o nosso Senhor, irmãos, não tem grande pedra, não tem soldado, não tem dificuldade, não tem empecilho, não tem nenhuma barreira que nos impeça de estar com o nosso Senhor. E o que eu vejo aqui, irmãos? Que mesmo elas sabendo, pela fé elas foram lá e conseguiram adentrar no túmulo, não estavam com o Senhor, porque o Senhor estava vivo já, não estava mais morto. Encontraram o túmulo vazio, mas elas chegaram lá. Então, irmãos, eram elas, Maria Madalena, segundo Marcos 16, diz que também Salomé, que era a esposa de Zebedeu, que era pai de João e Tiago, os pescadores, aqueles mesmo que Jesus na praia, eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, e Jesus os chama para ser pescador de homens. Então estava lá Salomé, estava também, irmãos, Cleopas, que era a mãe do Tiago, também discípulo do Senhor, mas não o Tiago, irmão de João. Esse era o Tiago menor, conhecido como Tiago menor, porque não teve tanto destaque como o Tiago, irmão de João. Então, essas mulheres estavam ali no sentido de ir para o túmulo, encontrar o túmulo vazio, e naquele momento, Maria Madalena volta, ainda assustada, ainda abismada, e vai falar para João e Pedro. O túmulo está vazio. E a primeira coisa que vem na mente dela é que roubaram o corpo do Senhor. E ali, irmãos, os discípulos saem correndo. João corre mais do que Pedro. João chega primeiro, adentra no túmulo, se abaixa. Esses dias mesmo, irmãos, eu creio no começo desse mês, nós ainda estamos no começo, mas na semana passada, eu estava assistindo justamente um documentário. Eu já até dei a dica aqui para a igreja, de uma jovem que mora em Israel,
O nome do canal dela é Aline em Israel. Que ela vai em todos esses lugares e eu gosto muito, porque ela mostra ali, né, e passa a história. Então, ela foi justamente num desses túmulos de Jerusalém, e um túmulo de uma família rica, como a de José de Arimateia, e ela explica, irmãos, os túmulos, todo feito na pedra, e ela entrou, tinha que se abaixar, porque era cavado na pedra, irmão. E é interessante, irmãos, que ela disse por que era um túmulo de rico. Porque o túmulo dos ricos, irmãos, passava de família para família, porque colocava alguém da família lá, quando morria, depois de um ano, ia lá e tirava os restos daquela pessoa, e o túmulo ficava vazio para um outro parente que fosse ser sepultado. No caso de Jesus, irmãos, nós nos lembramos que ele era um túmulo novo, ou seja, nunca ninguém tinha sido sepultado lá. Era o túmulo também de alguém de posse, José de Arimateia, mas ele tinha feito o túmulo, mas ninguém tinha ainda sido colocado lá. E foi colocado o Senhor Jesus. Então, irmãos, os discípulos correm, eles entram, irmãos, eles veem o lençol que enrolavam um morto, porque naquele tempo não tinha caixão, irmãos. Era lenço que enrolava o corpo, e tinha um lenço para a cabeça, que também enrolava, mas deixava a face descoberta, para que as pessoas vissem. Então, esse que era da cabeça estava arrumadinho ali no canto. O que enrolava o corpo estava jogado no chão. E ali, irmãos, os dois discípulos veem aquilo e saem. E nesse momento que eles saem, irmãos, Maria Madalena, que tinha ido avisar eles, volta e vai novamente. Imagina a guerra que está na cabeça dessa mulher. Imagina a guerra que está na cabeça dos discípulos. Ela foi avisar eles que o corpo não estava, mas ela não se aguentou. Não, vou voltar lá de novo. Vou ver o que aconteceu. Tem algo que precisa ser explicado. E ela volta, irmãos, para o túmulo, e ali ela adentra no túmulo, e quando ela entra no túmulo, irmãos, ela vê dois anjos. E os anjos dizem a ela que Jesus não está mais lá. Deixa eu ver se eu... Versículo 11 e 12. E Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, entrou no sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e aí ela vê Jesus em pé. Agora, irmãos, vejam bem, o que eu vejo aqui nesta cena? Ela vê dois anjos, irmãos, e o que isso nos faz rememorar? Isso aqui nos faz rememorar, irmãos, a Arca da Aliança do Antigo Testamento, porque na Arca da Aliança do Antigo Testamento, irmãos, onde era o propiciatório, onde se colocava o sangue dos animais em remissão aos pecados do ano daquele povo, havia dois anjos em cima da arca. Um anjo com as asas fechadas, de frente para o outro anjo, e os dois tocavam as asas. As duas asas se tocando. Os dois anjos ali em cima do propiciatório, onde se derramava o sangue. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ela entra no túmulo de Jesus, vê dois anjos. Isso faz nos lembrar que também, irmãos, agora na nova aliança, um sangue puro foi derramado, não para remir os nossos pecados do ano, mas para remir os nossos pecados para sempre.
E aí, meus queridos e amados irmãos, a gente vê aqui, irmãos, não é de se estranhar, porque os anjos sempre estiveram servindo a Jesus. Foram os anjos do nascimento de Jesus que avisaram Maria. Foram os anjos lá no deserto, em meio à tentação, que deram suporte a Jesus. Foram os anjos que chegaram para fortalecer Jesus lá no Getsêmani. Foram os anjos agora que chegam na sua ressurreição. Ou seja, no nascimento, na vida e na morte, os anjos serviram a Jesus. Agora, irmãos, essa morte de Jesus, irmãos, e a sua ressurreição não é um acidente de percurso. Ele morreu, ele ressuscitou, porque era a agenda de Deus para a humanidade. A ressurreição de Cristo, irmãos, estava no propósito de Deus, porque verdadeiramente a ressurreição do nosso Senhor é o grito do triunfo sobre a morte. A ressurreição do nosso Senhor é a prova cabal de que a sua morte foi eficaz. A ressurreição do Senhor é o sacrifício perfeito, porque Ele abre a porta da salvação para todos nós que cremos no sacrifício do Senhor, nós podemos dizer que encontramos a salvação. Você está entendendo como essa doutrina é importante da ressurreição de Cristo? E nós, irmãos, adoramos o Senhor Jesus Cristo, mas não é um Cristo preso na cruz, nem o Cristo vencido pela morte, mas nós adoramos o Cristo que venceu a morte e é vivo e vencedor. É esse Cristo que nós servimos, irmãos. Porque Jesus não está morto. Porque Jesus, irmãos, Ele ressuscitou, é vivo. Mas apesar disso tudo, irmãos, disso tudo, da ressurreição do Senhor, apesar de ter sido o fato mais surpreendente da história humana, nunca aconteceu isso, aliás, aconteceu. Pessoas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, a primícia, o primeiro dos que morreram, mas não vão mais voltar a morrer, vão ter a vida eterna. Então, irmãos, ao longo dos séculos, irmãos, mesmo com um fato tão relevante, muitas pessoas ainda acham que a ressurreição do Senhor Jesus é só uma farsa, não é verdadeira. E a Bíblia, irmãos, relata, e eu vou pedir para a Livinha abrir em Mateus 28, do versículo 11 ao 15, que os príncipes e sacerdotes, quando souberam que Jesus havia ressuscitado, eles se juntaram com os anciãos e subornaram os guardas, irmãos, e o que vigiavam ali o sepulcro, para divulgar as mentiras que o corpo de Jesus havia sido roubado e não ressuscitou. Vejam só o que diz o texto. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O homem ressuscitou, os anjos quebraram a pedra. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro, muito dinheiro aos soldados, e recomendando-lhe que dissessem, vieram de noite os discípulos deles e o roubaram enquanto nós dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Por quê? Eles poriam os soldados em segurança. Porque, irmãos, deixar de cumprir a ordem era sentença de morte. E eles estavam ali para vigiar que o corpo de Jesus não saísse de lá. Mas o corpo não estava mais lá, eles iam morrer. E aí eles disseram, não, vamos inventar isso, que nós vamos colocar vocês em segurança. O 15. Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos.
E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Agora essa história, irmãos, ela tem um problema, que é difícil de resolver. Em primeiro lugar, se fossem os próprios anciãos, os inimigos de Jesus, os fariseus, que tivessem ido lá de noite e tivessem roubado o corpo de Jesus, não vamos roubar, para os discípulos não virem aqui adorar a ele, não se cumpriu o que ele profetizou, que ia ressuscitar, nós vamos roubar o corpo. Mas aí o que aconteceria, irmãos? Eles tinham que mostrar que Jesus não ressuscitou. Eles tinham que mostrar o corpo para dizer que a profecia não se cumpriu. Então, os anciões, os fariseus não roubaram o corpo. E se fossem os discípulos de Jesus, que tivessem ido lá e roubado o corpo de Jesus, nós teríamos um outro problema também. Porque, irmãos, seria uma mentira. Seria uma farsa. E esses discípulos, irmãos, jamais teriam dado as suas vidas, as suas posses, por causa de uma farsa e de uma mentira. Eles jamais fariam o que tinham feito, dando a sua própria vida em favor da verdade, da ressurreição do Senhor Jesus. Então, irmãos, esses dois argumentos não existem. Sabe por que não existe, irmãos? Porque Jesus ressuscitou. E ninguém pode contradizer isso, porque foi profetizado e como tudo na palavra de Deus se cumpriu. E aí, irmãos, outros tentam uma outra teoria, irmãos, para negar a ressurreição de Jesus. É a teoria do desmaio. Eles dizem, irmãos, que Jesus não morreu, mas ele só desmaiou na cruz. Aí tiraram ele da cruz desmaiado, depois ele se acordou e foi embora. Mas aí também tem um problema, irmãos. Quando a gente olha para a palavra de Deus um pouquinho antes, no capítulo 19, versículo 32, diz assim, irmãos: foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foram crucificados. Os dois ladrões que estavam lá de Jesus, eles foram verificados, estão mortos, se não tivessem morto, eles quebravam as pernas para o camarada morrer. Quando chega no versículo 33, diz: mas vindo a Jesus e vendo-o morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, para ter a certeza que ele estava morto, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, esses soldados eram homens experientes, acostumados a crucificar pessoas, a ver pessoas morrendo, a ver pessoas mortas. Eles não iam se enganar, mas por via das dúvidas, ainda enfiaram a lança para confirmar que Jesus verdadeiramente estava morto. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, queridos e amados irmãos, vejam bem. A verdade é que Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio, irmãos. A verdade, irmãos, é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, irmãos, e está à direita do Todo-Poderoso, olhando para mim e a sua vida, cuidando da minha e da sua vida, zelando por nós, nos direcionando, porque nós servimos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, que se Cristo não tivesse morrido, logo não teria ressuscitado.
E se ele não ressuscitasse, a nossa fé era vã no Senhor. 1 Coríntios, filho, bote aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, confirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Sabe por que ele está dizendo isso aí, irmãos? Porque os gregos, eles não acreditavam na ressurreição, porque eles entendiam que o corpo, a carne, era má, e jamais um Deus ia habitar num corpo mau. Então eles diziam, não tem como um corpo ressuscitar, porque a carne é má. Mas, então, como vocês disseram, não há ressurreição de mortos? Vai. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, não vale nada a nossa pregação e não vale nada a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Ele está dizendo no pensamento dos gregos, né? Se é certo que os mortos não ressuscitam, como vocês estão dizendo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Isso vocês estão dizendo. À frente, filho. E ainda mais, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, irmão, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Aí é um problema, porque ele veio morrer pelos nossos pecados. Amém? E ainda mais, e como é que vai ficar o caso daqueles que dormiram, morreram em Cristo? Eles vão perecer. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, irmãos, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. Mas de fato, irmão, agora ele está dizendo, isso é que vocês dizem, mas a verdade, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos que morreram. Agora vai vir os outros, aqueles que creem em Cristo. A igreja do Senhor também vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Ele é a primícia, foi o primeiro. Mas eu e você, nós que cremos no Senhor, nós também vamos ressuscitar um dia para a vida eterna. Jesus, após a sua ressurreição, irmãos, ele apareceu a diversas pessoas, e isso é uma comprovação histórica da ressurreição do Senhor Jesus. E tem mais, a Bíblia diz que ele ainda passou 40 dias aqui na terra, irmãos, instruindo aos seus discípulos, falando com os apóstolos e seus seguidores. Eu quero aqui passar rapidamente, irmãos, algum desses momentos que Jesus apareceu aos seus discípulos, comprovando a sua ressurreição. Primeiro nós vimos que ele apareceu a Maria Madalena, aqui em João 20. Depois as mulheres, quando voltavam do sepulcro, se encontram com Jesus, lá em Mateus 28. Depois ele aparece a Pedro, lá em Lucas 24, 34. Depois, irmãos, Jesus aparece a quem? Aqueles dois homens no caminho de Emaús, que a gente também vê lá em Lucas 24. Depois Jesus aparece a todos os discípulos, menos a Tomé, que tinha faltado ao culto nesse dia. E o interessante é que quando a gente deixa para faltar o culto, é o dia que Jesus mais aparece para os seus discípulos, né? Aí Tomé deixou de vir para o culto, perdeu a bênção. Jesus aparece para os seus discípulos, exceto para Tomé. Depois, num domingo, uma semana depois, Jesus novamente aparece para os seus discípulos no domingo à noite. Depois, irmãos, ele aparece a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois, Jesus aparece a mais de 500 crentes na Galileia, 1 Coríntios 15, 6. Depois ele aparece pessoalmente a Tiago, 1 Coríntios 15, 7. Depois
ele aparece aos discípulos lá em Mateus 28 e dá a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ali Jesus, depois da ressurreição, depois ele aparece aos apóstolos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus. Depois ele aparece ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 8, não no caminho de Damasco, mas depois no seu chamado. Depois, irmãos, enfim, irmãos, foram mais de 17 aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Não tem como dizer que é um fato inventado. Então, irmãos, se Jesus ressuscitou, tem os efeitos da sua ressurreição. Primeira coisa que nós compreendemos, irmãos, quando há a ressurreição de Jesus, é que o sacrifício de Jesus foi aceito. Como assim, pastor? Nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento é como sombras para aquilo que viria no Novo Testamento, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Há simbolismo no Antigo Testamento, já mostrando aquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Quando no Antigo Testamento, irmãos, anualmente se matava um cordeiro, mas esse cordeiro tinha que ser sem defeitos, tinha que ser sem mácula. E esse cordeiro, irmãos, tirava o sangue dele, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ali, irmãos, ele oferecia aquele sangue daquele inocente pelos pecados do povo naquele ano. E aí, irmãos, se o Senhor aceitasse, né, o povo era perdoado. Tanto é que os sacerdotes, eles usavam, irmãos, as suas batas longas, com sininhos nas pontas. Alguns dizem até que eles entravam com uma corda amarrada no tornozelo, porque se ouvisse que os sininhos tinham parado de tocar, e só o sumo sacerdote poderia entrar nos Santos dos Santos, qualquer pessoa que entrasse lá e não fosse aquele sumo sacerdote, era fulminado pelo Senhor. Então, aquele sumo sacerdote ia com o sangue do inocente, e se os sininhos parassem de tocar, as pessoas que estavam fora arrastavam o sacerdote, é porque ele tinha sido fulminado, talvez estivesse com pecado e querendo tirar o pecado do povo, qualquer coisa desse sentido. Mas aí, irmãos, quando o Senhor aceitava o sangue daquele inocente, o povo estava perdoado aquele ano. Há também, irmãos, há um ensinamento bíblico que diz que eram dois animais, um era orado, era morto, tirado o sangue para ser oferecido. O outro, irmãos, era orado e era solto no deserto. E aí veio a expressão, o bode expiatório, pela expiação do povo, é que levava a culpa de todo o povo, né? Então, queridos e amados irmãos, quando Jesus, ele vem, e João está ali no Jordão batizando, e ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus verdadeiramente, ele veio dar a sua vida, ele veio derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados, não uma vez por ano, mas para todo o sempre. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi aceito. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. E por ter sido um sacrifício completo, por ter sido um sacrifício que não precisa mais repetir, porque o Senhor recebeu uma vez por todo o sacrifício de Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus, esse sangue nos lava dos nossos pecados. Eu quero ler um texto com vocês, irmãos, meio longo. Hoje não é culto de doutrina, mas para a palavra de Deus não tem o culto determinado. Amém, irmãos? Vou pedir para a Livinha abrir no capítulo 9 de Hebreus, para a gente compreender bem o que foi que aconteceu, irmãos. Quando Jesus deu a sua vida, e esse sacrifício de Jesus foi perfeito. E quando ele ressuscita,
é sinal que Deus recebeu. É por isso, irmãos, que ele na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Preste bem atenção, irmãos, vamos compreender bem. Ora, a primeira aliança, qual é a primeira aliança, irmãos? O Antigo Testamento, amém? A primeira aliança também tinha preceito de serviços sagrados e o seu santuário terrestre, era o tabernáculo no deserto e o templo depois que eles estavam em Jerusalém. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o que, irmãos? O santo lugar. Era antes do santo dos santos. Os irmãos estão compreendendo até aí? Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. É onde estava a Arca da Aliança, a qual pertencia um altar de ouro puro e incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná lá do deserto, o bordão de Arão, que floresceu, quando ele foi chamado para o ministério, e as tábuas da aliança, as tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, estavam dentro da arca. E sobre ela, olha aí, os 2 anjos, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo o sacerdote, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, no Santo dos Santos, quem é que entra lá? O sumo sacerdote. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelo pecados e de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoamento aquele que presta culto. Então, irmãos, no tempo presente que foi escrito isso, as pessoas ainda estavam oferecendo. Mas o que ele está dizendo? Que para a consciência, para a alma, não era eficaz, irmãos, esse sacrifício, esse culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, olha agora, irmãos, prestem atenção, amém, igreja? Se alguém tiver com sono, se levanta, dá 3 pulos aí, senta de novo, mas não perca agora, tenha atenção. Quando, porém, veio Cristo, a nova aliança que nós estamos falando, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, irmãos, quer dizer, não desta criação. Agora o Senhor vai entrar num tabernáculo, irmãos, que não é desse mundo, não é como o sumo sacerdote lá no deserto, não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, irmãos. É o sangue de Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido, ele conquistou, ele pagou com o seu sangue a eterna, diga eterna, eterna redenção, irmãos. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha
aspergido sobre os contaminados, os santificavam, porque o sacerdote, depois de oferecer lá no Santo Santo, ele pegava a bacia e saía, né, aspergindo sobre o povo, para santificar o povo. Se esse sangue aí de animais era aspergido sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais, irmãos, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem máculas, ou seja, sem defeito, porque ele era um cordeiro puro, purificará a nossa consciência, a nossa alma, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Vai, Lilian, pode ir. Por isso mesmo, porque ele veio, deu seu sangue, presta atenção. Ele é o mediador da nova aliança. Quem é o mediador, irmãos? É por isso que 2 Timóteo, irmãos, capítulo 2, versículo 5 diz que há só um mediador entre Deus e os homens, irmão. Não tem outro mediador, irmãos. Foi ele que veio e morreu. Os outros, amados irmãos, são santos, porque foram separados por Senhor. Nós respeitamos todos eles. Maria, José, Pedro, todos são uma bênção e são exemplos para nós. Mas para mediar a salvação só tem um, irmãos. Nenhum dos outros pode nos levar para a salvação. Só quem, irmãos? Só Jesus. A fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, só recebe, irmãos, a herança quando aquele que vai dar a herança morre. No caso, era necessário Jesus morrer para nós recebermos a herança da vida eterna. Estão compreendendo, irmãos? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então era necessário Jesus morrer para nos dar a herança da vida eterna. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, nem usava sangue de animais. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com a água, lã, tinta de escarlate, isopo, que era uma planta que aspergia sobre o povo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Estou já terminando, irmãos, mas não perca a concentração, olhe para cá. Ei, irmão, não cochila não, olhe para cá. Dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário Jesus Cristo vir, dar o seu sangue para remir os nossos pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, onde foi que ele foi, irmãos? O Santo dos Santos foi lá, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele foi, irmãos, ele chega diante do Senhor, de Deus, com as mãos furadas. Está consumado, Pai. É por isso, irmãos, que Deus, quando olha para mim, para você agora,
Ele não vê mais os nossos pecados, porque Ele vê as mãos furadas e o sangue derramado de Jesus que está sobre as nossas vidas, e é por isso que os nossos pecados foram pagos, porque Jesus, Ele foi diante do Senhor e mostrou que está consumado. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, não é muitas vezes não, irmãos, sacrifício, olha, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não, Jesus é diferente, irmão. Não é sangue de animais, não. Não é todo ano, não. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilar o quê, irmãos? Pecado. E assim como aos homens, o versículo mais evangelístico que eu gosto de usar, assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, segue-se o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, concluo aqui, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos quais aguardam a salvação. Tem alguém aqui esta noite, irmãos, que está aguardando a vinda de Jesus? Tem alguém aqui, irmãos? Jesus vai voltar a segunda vez, para aqueles que estão aguardando. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus foi aceito, irmãos. É por isso que as pessoas não entendem. Rapaz, todo crente diz que é salvo. Por que crente diz que é salvo? Não é o crente, é a palavra de Deus, que diz que aquele que reconhece que Jesus morreu pelos nossos pecados, tem direito à vida eterna, ou seja, é salvo. Não é o crente que diz, é a palavra de Deus. O crente só diz a palavra de Deus. E aí, irmãos, o sacrifício de Jesus foi aceito. E aí, irmão, Jesus vence para todo sempre. Jesus vence para todo sempre. Ele venceu a morte para sempre, irmãos. Ele venceu a morte para sempre. Ele venceu o diabo para sempre. Ele venceu o inferno para sempre, irmãos. Veja aí o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, irmãos. Talvez você não tenha compreendido ainda e o diabo tenha te enganado, dizendo que você não é salvo, dizendo que você é pecador, dizendo que o pecado está sobre a tua vida. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Quem crê na palavra de Deus aqui, irmãos? Tendo cancelado o escrito de dívida, nós éramos devedores a Deus, irmão, porque nós éramos inimigos de Deus, antes de Cristo morrer pelos nossos pecados. Mas agora nós somos livres, agora nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus cancelou a dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando aonde, irmãos? Na cruz, irmãos. O outro versículo, e despojando. O que é despojar, irmãos? Na guerra, quando se vencia o outro exército, tirava tudo que era do outro exército. Isso é despojar. E ele despojou os principados, as potestades, publicamente, ou seja, o inferno, o diabo, o capeta, eles foram despojados publicamente e os pôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o inferno, porque ele é mais do que vencedor, irmãos. Quais são os efeitos da ressurreição, irmãos? Se Jesus, irmão, ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Jesus, a ressurreição de Jesus é a fonte da alegria. O versículo que eu abri esse culto, João 20 e 20. Assim como os discípulos viram ali Jesus ressuscitado, se alegraram, nós também, irmãos, nos alegramos porque o nosso Senhor é vivo e porque nós também um dia vamos ressuscitar. É a fonte da nossa alegria. E se ele ressuscitou, irmãos, ele é o cabeça da igreja, irmão. E nós somos o corpo e andamos em unidade com ele, que é o Senhor da igreja. E se ele ressuscitou, irmãos,
ele abriu o caminho para os seus discípulos e seguidores, ou seja, eu e você. Amém? Então, irmãos, ao contrário de todos os outros que morreram, nós temos o exemplo de Lázaro, irmãos. Jesus ressuscitou, mas voltou a morrer. Há um exemplo também no Antigo Testamento, que foram sepultar uma pessoa e caiu sobre os ossos de Eliseu, e essa pessoa ressuscitou, mas voltou a morrer. A diferença, irmãos, é que Jesus venceu a morte e reina para toda a eternidade, e nós vamos ressuscitar e não vamos mais passar pela morte. Então, queridos, ao contrário de todos os outros que morreram, o túmulo de Jesus permanece vazio. É uma trombeta gritando essa mensagem. Quando nós nos lembrarmos que o túmulo de Jesus está vazio, irmãos, nós nos lembramos das promessas para nossas vidas. Antes de morrer, Jesus prometeu: eu vou deixar o Espírito Santo de Deus com vocês, o Consolador, mas vou preparar o lugar para vocês, e depois eu venho buscar vocês. A sua ressurreição, irmãos, fortalece a nossa esperança em seu iminente regresso. A gente pode ver isso em 1 Coríntios 15, 20, só para concluir. 1 Coríntios 15, 20. Então, quando a gente vê que Jesus ressuscitou, se cumpriu a palavra do Senhor, também vai se cumprir o seu retorno para vir buscar a sua igreja. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Dormem aqui são os que estão mortos. Primícias é o primeiro, as primeiras coisas. Então, se Cristo morreu, ele foi o primeiro daqueles que vão ser ressuscitados, daqueles que estão mortos em Cristo, porque ele abriu o caminho, irmãos. E essa é a certeza, a alegria, a esperança daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. É ter a certeza, irmãos, que um dia, irmãos, nós podemos passar lutas nessa vida, podemos passar dificuldades, podemos passar provações, mas o tempo dessa vida é muito curto, meus amados irmãos, à vista daquilo que está preparado para aqueles que perseverarem até o fim, porque lá nós vamos receber a coroa da vitória, e ali não vai ter mais fim, irmãos. Por isso, isso nos traz esperança, por isso, isso nos traz alegria. Fique firme. Olha, pode vir vento e tempestade da direita e da esquerda, continue olhando para o túmulo vazio, porque lá está soando a mensagem: você também vai ressuscitar, você também vai um dia e ser levado para a glória, para junto do Senhor, não por um dia ou dois, mas para sempre. A vida eterna é a garantia que o Senhor nos dá. Amém, igreja? Você crê nisso? Se alegre com o Senhor. Vamos ficar em pé.